Olá, meus amiguinhos! Chegamos agora ao último vídeo acerca da LINDB. Naquele abril de 2018, de surpresa, sem qualquer aviso prévio, sem discussão, a LINDB foi reformada. Lhe foi acrescentado um conjunto de 10 artigos. Esses 10 artigos é o objeto do nosso papo de hoje, artigo 20 ao 30. Vão tratar basicamente sobre dois assuntos: processo e direito administrativo. E eu já começo direto tratando sobre os 3 artigos que se referem a processo: 20, 21 e 27. Nos diz a LINDB que em qualquer processo, o juiz ou decisor porque não é só para processo judicial, também é para processo administrativo. Em qualquer processo, não pode o decisor decidir com base em valores jurídicos abstratos. Ou seja, a decisão tem que ser impessoal e o mais objetiva possível. Tem que ficar em último plano qualquer convicção pessoal, filosófica, religiosa e principalmente ideológica do decisor. Nenhum desses valores jurídicos abstratos devem contaminar uma decisão. Eu sei, isso parece fácil, mas é muito difícil. E na sua decisão, ele já tem que determinar qual será a consequência prática de sua decisão. Deve demonstrar a necessidade e adequação daquilo que decide. Essa motivação deve contemplar, inclusive, outras alternativas possíveis e motivando por que não tomou uma dessas alternativas como a escolhida para a decisão. Eu sei, é difícil decidir assim, né? Bem, ninguém discorda que esses parâmetros são absolutamente justos e exigíveis. No entanto, quando você tiver que decidir, quando você for um decisor judicial ou administrativo, eu aposto que você vai dizer que é só excesso de palavras e que é impossível seguir tudo isso para fazer uma decisão conforme nos é exigido por essa lei aqui. Sempre que determinar a invalidação de um ato, o decisor deve levar em conta quais são as consequências práticas dessa invalidação e não poderá impor a nenhum envolvido qualquer tipo de ônus demasiado pela invalidação do ato. Na prática, deve escalonar, modular os efeitos de uma invalidação, ou seja, decretar um ato como nulo ou anulável, podendo inclusive protrair ou retrotrair no tempo os efeitos dessa anulação. Pode ser progressivo, tudo isso está autorizado. Por quê? Porque não pode trazer ônus exacerbados para as pessoas que vão sofrer com aquela anulação. O que nós vemos aqui é uma espécie de vacatio legis administrativa. Se por um acaso será imposta uma nova exigência, não pode ser imposta a exigência de uma vez, de surpresa, à força. Não, tem que ser progressiva. Para quê? Para que aquela pessoa que deverá cumprir a exigência se possa adaptar ao novo mandamento. Qualquer invalidação pode trazer imposição de compensação por benefícios indevidos. Então, se alguém gerou uma nulidade, uma anulabilidade, e caso ele tenha se enriquecido, não importa se de boa ou má fé, pode ele ser condenado a ressarcir a vítima, ressarcir ao erário, sempre de alguma forma gerando uma compensação por benefícios indevidos recebidos, o que nos leva agora aos artigos que vão tratar sobre direito administrativo, 22, 24, 26, 28 e 30. Na interpretação das normas administrativas, assim como na imposição de sanções, de reprimendas, penalidades administrativas, se há de levar em conta todas as características concretas daquele cargo, daquela atuação.
Deve-se levar em conta aquilo que se deveria exigir naquele caso, naquele momento, com aquelas pessoas. Qualquer reprimenda deve seguir as outras reprimendas utilizadas para o mesmo caso. E se deve levar em conta na imposição de penalidades as dificuldades reais, vividas, experimentadas pelo gestor e também o seu histórico, seu antecedente na atuação pública. É porque as decisões administrativas gozam de autoexecutoriedade, ou seja, algo é decidido ali e é executado, implementado ali mesmo. Não se tem tantos elementos para decidir como no caso de um processo administrativo mais longo, ou um processo judicial, que é examinado ali no ar-condicionado, numa sala confortável, com bastante tempo, com possibilidade de consultas a documentos, a leis, etc. Não, decisão administrativa é ali. É por isso que, quando essa decisão for analisada, se deve levar em conta os elementos que tinha o decisor naquele momento, naquele caso, naquele lugar e naquela circunstância, porque só aí se vai poder fazer o julgamento correto. E não só para invalidações, como também para revisões, modificações de atos administrativos, se deve levar em conta as exigências da época em que o ato foi praticado, com todas as suas peculiaridades, incluindo as orientações gerais da época, que nada mais são do que a praxe, aquilo que se praticava como costume administrativo na época em que o ato foi praticado. A LINDB permite que haja compromisso administrativo. Compromisso administrativo para quê? Para resolver conflitos, para resolver incertezas jurídicas, irregularidades. Esse compromisso jurídico é algo como o termo de ajuste de conduta que tem lá no MP? Pois é, aqui se chama compromisso administrativo. Não pode trazer vantagens exorbitantes para o particular em detrimento da administração pública. Deve trazer as obrigações, prazos, sanções, tudo sempre visando aos interesses gerais. No que tange às opiniões técnicas e decisões de um agente, ele só será responsável em 2 casos: dolo ou erro grosseiro. São os casos em que o agente passa a responder por suas decisões ou então por suas opiniões técnicas. O artigo 29 da LINDB nos vai dizer que os atos normativos devem ser precedidos de consulta pública. Pode ser em reunião física ou reunião virtual, eletrônica. E não só. O que for tomado de informações dessa consulta pública deve ser considerado, levado em conta na feitura do ato normativo. Não é só uma consulta pro forma para dizer que deu oportunidade de manifestação pública, não. É uma forma de dar a maior legitimidade popular possível a alguma nova norma. E a LINDB chega ao seu fim dizendo que, para aumentar a estabilidade e segurança jurídica, as autoridades administrativas devem emanar regulamentos, normas, súmulas, consolidações de regras administrativas, inclusive com respostas a consultas que lhes foram formuladas. Yes! Parabéns! Chegamos ao final da nossa conversa acerca da LINDB. Você agora cola grau como conhecedor da LINDB. Que bom tê-lo tido aqui nesses 6 vídeos. Continue seu estudo e tenha muito sucesso em qualquer carreira, em qualquer ato, em qualquer decisão que você tome. É isso.